Bem, bom dia a todos. Agradeço desde já a presença de vocês. Agradeço também a toda a equipe do Laboratório de Corrosão do CEPEL por mais essa oportunidade e também por todo o apoio que tem me oferecido. Eu me chamo Gustavo e eu irei conduzir a palestra de hoje, cujo tema é Requisitos técnicos para um bom desempenho anticorrosivo de tintas ricas em zinco. Eu planejei a estrutura dessa apresentação contendo 5 módulos, no qual o primeiro irei abordar um pouco sobre o conceito, aspecto e aplicação das tintas ricas em zinco. Já no segundo, falarei sobre os mecanismos de proteção anticorrosiva destas tintas. Nos módulos 3 e 4, falarei um pouco sobre os requisitos de formulação e cuidados no procedimento de aplicação das tintas ricas em zinco para um bom desempenho anticorrosivo. E por fim, no módulo 5, irei abordar de forma sucinta algumas novas tecnologias que vêm sendo estudadas, disponíveis na literatura e também sobre alguns ensaios de avaliação de desempenho. Módulo 1, conceito, aspecto e aplicação de tintas ricas em zinco. As tintas ricas em zinco são assim conhecidas por apresentarem elevado teor de zinco metálico em sua formulação e vêm sendo utilizadas desde a década de 30 na proteção contra a corrosão. Essa tinta, ela apresenta uma coloração cinza, de aspecto fosco, típico da própria coloração característica do pó de zinco, e também devido ao seu elevado teor de pigmentos. É uma tinta de alto desempenho utilizada como primer na proteção anticorrosiva da parte externa de pigmentos e estruturas de aço, principalmente em atmosferas altamente agressivas, como ambientes marinhos e industriais. Quando se trata de pinturas anticorrosivas, é comum a aplicação de esquemas de pintura por completo, contendo tinta de fundo, tintas intermediárias e de acabamento. No próximo módulo, vamos entender melhor o motivo dessas tintas ricas em zinco serem utilizadas como tintas de fundo na proteção de materiais metálicos. E essa imagem, ela ilustra uma plataforma offshore que corresponde exatamente a esse ambiente de atmosfera altamente agressiva, por exemplo. Bom, neste módulo, irei abordar um pouco sobre como o zinco atua na proteção anticorrosiva de materiais metálicos. E o principal mecanismo de proteção das tintas ricas em zinco é baseado nos princípios da proteção catódica, no qual o zinco metálico se sacrificará preferencialmente ao aço. Note que eu disse o principal mecanismo de proteção, o diferencial dessas tintas. No entanto, não é o único mecanismo de proteção dessas tintas. Além do mais, a própria resina contida na formulação para unir as partículas de zinco já contribui para uma proteção como uma barreira inicial, impedindo que o meio corrosivo entre em contato com o substrato. Pegando uma tabela de potencial de redução, pode-se perceber que o zinco ele é mais anódico em relação ao aço carbono, o que caracteriza que enquanto eles estiverem formando uma pilha galvânica, o zinco ele irá proteger catodicamente o aço, contanto que ambos estejam em contato elétrico e também em contato com o mesmo meio corrosivo. Ok, mas como que ocorre essa proteção, né? Bom, supondo uma placa de aço carbono comum, sem estar revestida, e colocando em um ambiente agressivo, devido à natureza do aço carbono, ele vai tender a corroer, correto? As partículas, os átomos de ferro contidos na superfície do aço, eles vão se oxidar, doando elétrons para que ocorram reações de redução em outra parte da superfície do aço, devido à heterogeneidade do material. E agora esses íons de ferro que
deixaram o reticulado cristalino do aço, ele vai tender a reagir com outros componentes do meio corrosivo, formando aquele produto de corrosão avermelhado, alaranjado, característico do aço. No entanto, quando revestimos essa superfície de aço com uma tinta rica em zinco, quem será responsável pela doação de elétrons para que ocorram as reações de redução vai ser o zinco, não mais os átomos de ferro. Com isso, a superfície do aço fica íntegro, sem estar corroendo. Então, para que haja proteção catódica do zinco na proteção do aço, é necessário essa passagem de elétrons do zinco para a superfície do aço, ressaltando a importância desse tipo de tinta ser utilizado como tintas de fundo. Bom, comparando as tintas ricas em zinco e tintas que atuam por mecanismo por barreira, isto é, apenas impedindo que o meio corrosivo entre em contato com o aço, frente a um dano mecânico a ponto de expor o substrato, a tinta rica em zinco ela consegue impedir a corrosão vermelha do aço por um tempo, diferente, por exemplo, da tinta por barreira, que a partir do momento que o meio corrosivo alcança o substrato metálico, o processo corrosivo ele já se inicia. Uma observação é que esse produto de corrosão do zinco formado, ele ajuda a bloquear os poros da película de tinta, dificultando que mais meio corrosivo consiga penetrar na película de tinta, o que é um ponto positivo na proteção anticorrosiva desta tinta. Bom, irei falar agora um pouco sobre os requisitos de formulação, sobre algumas variáveis de formulação que influenciam no desempenho anticorrosivo. Não basta apenas adicionar pó de zinco em uma tinta e esperar que ela funcione adequadamente. Deve-se levar em consideração alguns parâmetros de formulação para um bom desempenho. Dentre eles, cita-se o teor de zinco, a relação PVC-CPVC, o tamanho e distribuição de partículas de zinco e o tipo de resina. Uma observação importante é que cabe ao formulador da tinta controlar esses parâmetros. Para uma tinta comercial, por exemplo, esses parâmetros já estão amarrados e não cabe a nós alterarmos. Porém, ainda assim, é importante o conhecimento deles. É intuitivo pensar que o teor de zinco metálico na película seca influencia no desempenho anticorrosivo, pois ele é responsável pela disponibilidade de zinco na atuação da proteção catódica e também por auxiliar na melhoria da condutividade elétrica do revestimento. Como foi citado anteriormente, para que haja proteção catódica do zinco, é necessária a transferência do elétron do zinco para a superfície do aço, correto? Então, é essencial que haja um contato elétrico entre as partículas de zinco e também delas com a superfície do aço. Logo, quanto maior o teor de zinco metálico na película seca, melhor vai ser essa condutividade elétrica e haverá também mais massa de zinco para poder reagir na proteção catódica. Um outro parâmetro que deve ser levado em consideração é a relação PVC-CPVC, que nada mais é que a concentração volumétrica de pigmentos dividido pela concentração volumétrica de pigmento máxima que uma película pode conter sem que haja a descontinuidade. E essa é uma variável que deve ser controlada com cautela, pois se a tinta apresentar um valor de relação PVC-CPVC muito baixo, ela até terá boas propriedades mecânicas devido à grande quantidade de resina. No entanto, devido à baixa quantidade de pigmentos,
haverá uma baixa condução elétrica, o que caracteriza um desempenho ruim da proteção catódica. Em contrapartida, uma relação PVC-CPVC muito elevada, ela vai configurar essa boa condução elétrica na película. No entanto, as propriedades mecânicas ficarão comprometidas. Não adianta nada termos uma película com uma alta condutividade elétrica, com uma proteção galvânica muito boa, se, por exemplo, ela não conseguisse aderir adequadamente ao substrato. Então, é necessário que haja um meio termo, um balanço adequado, que para esse tipo de tinta fique em torno de 0,8. O tamanho e distribuição das partículas de zinco também estão relacionados com a condução elétrica entre as partículas. Estudos indicam que quanto menor a granulometria das partículas de zinco, melhor é a condutividade elétrica e, consequentemente, melhor é o desempenho anticorrosivo dessa película, desses revestimentos. Por fim, não esquecendo da resina, que é um componente importantíssimo para a tinta, ela também apresenta um papel importante no desempenho anticorrosivo. Estudos anteriores do Laboratório de Corrosão do CEPEL compararam dois tipos de resina. A primeira delas, a resina epóxi curada com poliamida, contendo um teor de zinco metálico de 88%, e uma resina de etilsilicato, contendo teor de zinco metálico de 75%. A imagem ilustra o resultado de ensaio dessas duas tintas contendo as resinas diferentes, frente a um ensaio de névoa salina por 1.464 horas. Nota-se, dá para ver visualmente, que o resultado do etilsilicato, da tinta contendo etilsilicato, apresentou um desempenho melhor do que a do epóxi, pois conseguiu conter mais a corrosão vermelha do aço, mesmo apresentando um teor de zinco metálico inferior à da tinta epóxi. Vale ressaltar que as duas tintas foram comparadas com umas espessuras muito próximas, em torno de 80 micrômetros, para que essa comparação seja feita da melhor maneira possível. Então, não só o teor de zinco, melhor dizendo, não é o único parâmetro a ser levado em consideração. E por que a resina de etilsilicato apresentou esse melhor desempenho? Essa resina ela apresenta características de umectação inferiores às resinas orgânicas, como por exemplo a de epóxi, o que caracteriza uma maior área superficial ativa do zinco e, consequentemente, um melhor desempenho do ponto de vista galvânico. Essa segunda imagem mostra o desempenho dessas duas tintas agora em um esquema de pintura por completo, abordados em um ensaio de exposição natural acelerado por 50 meses. Nota-se que o comportamento foi semelhante. A tinta apresentando etilsilicato conseguiu conter melhor o avanço de corrosão em torno da incisão do que a resina epóxi curada com poliamida. Ok. Neste último módulo, foi apresentado algumas variáveis de formulação. Então, para consumidores, não cabe a nós modificá-las. No entanto, agora eu irei abordar um pouco sobre os cuidados nos procedimentos de aplicação de tinta que influenciam consideravelmente no desempenho apropriado destas tintas. Começando com o tratamento de superfície, que é sem dúvida uma das etapas mais importantes de um esquema de pintura e também influencia o desempenho de qualquer tinta, especialmente para as tintas ricas em zinco. O processo de tratamento de superfície, de limpeza, ele deve levar em consideração a remoção praticamente completa de qualquer contaminante salino e de óxidos, pois estes prejudicam a atuação anticorrosiva do zinco, reduzindo o contato elétrico dessas partículas com a superfície do aço.
As imagens mostram dois tipos de tratamentos. O tratamento por jateamento abrasivo, que se caracteriza por ter um elevado grau de remoção de contaminantes, e o tratamento utilizando ferramentas manuais e mecânicas, que por sua vez não consegue remover completamente os óxidos residuais da superfície. Ora, como a gente havia comentado antes, para que tenha-se uma proteção catódica adequada, é necessário que tenha um bom contato elétrico entre as partículas de zinco e o substrato de aço, correto? Então, se por um acaso revestirmos uma superfície precária, com uma limpeza precária como essa, por exemplo, esses óxidos remanescentes iriam prejudicar esse contato elétrico entre os pigmentos de zinco e o substrato de aço, reduzindo consideravelmente o desempenho anticorrosivo oferecido por essas tintas. Um outro cuidado que o aplicador tem que ter é na homogeneização adequada dessas tintas ricas em zinco, principalmente quando estas são armazenadas por longos períodos de tempo. Isso porque, devido à diferença da densidade específica da resina dos pigmentos, o zinco ele tende a se sedimentar. Então, caso não haja essa homogeneização adequada, a tinta pode ser aplicada de forma desbalanceada, contendo, por exemplo, mais resina que o apropriado para tinta, ou até mesmo mais pigmentos do que o apropriado, a depender do método de aplicação utilizado. A espessura da película seca também contribui para o desempenho do revestimento. Espessuras mais elevadas podem aprimorar a propriedade de proteção galvânica da película, devido ao aumento de massa de zinco disponível para reagir na proteção catódica. No entanto, uma espessura excessiva pode provocar falhas prematuras do revestimento, como no caso de craqueamento da película ou até mesmo perda de aderência prematura. E o último cuidado também, que deve ser levado em consideração, é sobre respeitar o intervalo de repintura da tinta. A aplicação de tintas intermediárias sem que a tinta de fundo esteja completamente curada pode determinar a ressolubilização parcial da tinta de fundo, reduzindo o teor de resina entre os pigmentos e, consequentemente, reduzindo a coesão. Com relação a essas duas últimas, o boletim técnico traz informações sobre a espessura que deve ser aplicada, a espessura ideal aplicada da tinta, e também os intervalos de repintura da tinta. Então, para garantir que a tinta apresente o seu desempenho apropriado, né, basta apenas seguir as recomendações contidas no boletim técnico da tinta. Nesse slide, trago algumas imagens para ilustrar um pouco sobre exatamente essas falhas causadas por espessuras excessivas de tintas ricas em zinco, como no caso do craqueamento da película, que dá para ver essas rachaduras, vamos dizer assim, e também pela perda de aderência prematura, que o esquema praticamente se desplaca com facilidade. Bom, neste módulo, irei abordar um pouco sobre as novas tecnologias, assim, de forma bem sucinta, e alguns ensaios de avaliação de desempenho. Com o intuito de melhorar as propriedades físico-mecânicas e galvânicas das tintas ricas em zinco, existem diversos estudos publicados apresentando novas tecnologias na formulação dessas tintas. E alguns desses exemplos pode-se citar a adição de grafeno nas tintas ricas em zinco, adição de partículas de alumínio, adição de partículas cerâmicas, nanopartículas de zinco, nanotubos de carbono funcionalizados, dentre muitos outros. Não é o foco dessa apresentação, eu não vou entrar em muitos detalhes de todas essas tecnologias. Porém, eu acho importante mostrar que como a adição de um desses componentes pode ser benéfico no aprimoramento do desempenho anticorrosivo das tintas. Então, apenas para exemplificar, vou explicar um pouco sobre o grafeno.
adição de grafeno. Em uma tinta rica em zinco, é comum encontrar partículas de zinco isoladas, como essa destacada, essas duas, por exemplo, essa. E o que eu quero dizer com partículas de zinco isoladas? São essas partículas que não apresentam, não conseguem ter o contato elétrico com outras partículas e também com o aço carbono. Então, essas partículas, elas não conseguem contribuir para a proteção catódica do aço. A ideia da adição do grafeno é exatamente melhorar a condutividade elétrica entre essas partículas e delas com o aço carbono. E também para ativar algumas partículas de zinco que antes, não, como no caso anterior, elas não estavam ativadas. De uma maneira geral, essas partículas de grafeno, elas vão atuar como uma ponte para que haja transferência de elétrons para o aço carbono. Bom, falando um pouco sobre os ensaios de desempenho utilizados em tintas ricas em zinco, existem diversos ensaios para se avaliar o desempenho anticorrosivo das tintas. Sobretudo, para as tintas ricas em zinco, os ensaios eletroquímicos ganham um destaque especial. Essa imagem ilustra um esquema de como alguns ensaios eletroquímicos ocorrem, mostrando uma célula eletroquímica contendo 3 eletrodos, no qual o eletrodo de trabalho é normalmente a nossa amostra que queremos avaliar, contendo a placa de aço e a tinta rica em zinco, e os outros eletrodos são eletrodos de referência e o contraeletrodo e um contraeletrodo, ligados a um potenciostato. Um dos ensaios eletroquímicos bastante utilizados para as tintas ricas em zinco é o ensaio de monitoramento do potencial pelo tempo. Este ensaio, ele traz informações sobre o potencial do par galvânico zinco-aço, que vão estar disponíveis na nossa amostra. E traz informações também sobre a duração da atuação da proteção catódica do zinco. Então, quanto mais tempo a tinta rica em zinco ela permanecer na região de atuação, quanto mais tempo a tinta rica em zinco permanecer no potencial de atuação do zinco, isto é, um potencial mais negativo do que aproximadamente menos 800, significa que a proteção catódica ainda está ocorrendo. Então, quanto mais tempo essa tinta permanecer nessa região, melhor é o desempenho da película. E quando esse potencial ele ultrapassa por volta desses menos 800 milivolts em torno, com relação ao eletrodo de calomelano saturado, acusa que a proteção catódica ela está se encerrando, já sendo possível observar o produto de corzão vermelho característico do aço. Uma outra técnica também que pode ser utilizada para as tintas ricas em zinco é a polarização potenciodinâmica, de forma até completar as informações obtidas também nos ensaios anteriores. E para as tintas ricas em zinco, esse ensaio traz informações sobre a disponibilidade de zinco para atuar na proteção catódica. Essa imagem mostra curvas de polarização anódicas, em que, para o mesmo potencial, a tinta que demonstrar maiores valores de densidade de corrente, elas apresentarão melhor desempenho no quesito de proteção catódica. Isso porque a densidade de corrente está relacionada com a velocidade de oxidação do zinco e, consequentemente, também está relacionado com a disponibilidade do zinco para atuar nessa proteção catódica. Logo, neste exemplo, a tinta B é que apresenta melhor desempenho. Outro ensaio eletroquímico também bastante utilizado, só que agora não só para as tintas ricas em zinco, como também para diversos outros tipos de tinta, é a espectroscopia de impedância eletroquímica.
E esse ensaio traz informações sobre os fenômenos que ocorrem na interface do revestimento e ajudam também a quantificar a propriedade de barreira dessas tintas. Os resultados são um pouco complexos de se analisar, mas de uma maneira geral, conforme maior for o arco, melhor será a proteção por barreira do revestimento. Bom, além dos ensaios eletroquímicos, existem também diversos ensaios convencionais que são amplamente utilizados na avaliação de desempenho das tintas. E um deles é o ensaio de névoa salina, que foi até usado no exemplo anterior. E este ensaio, ele consiste na colocada... Opa, perdão. Ele consiste em colocar placas algumas placas de aço pintadas dentro de uma câmara que vai simular o ambiente agressivo marinho. E muitas das vezes essas placas apresentam incisões nelas exatamente para avaliar o quanto o revestimento consegue conter o avanço da corrosão, como no caso dessa segunda imagem. Como pode ver, essas tintas mais à direita conseguiu conter um pouco mais a corrosão vermelha do aço no tempo de 300 horas de névoa salina. Outro ensaio também amplamente utilizado em pinturas é o ensaio de aderência, destacando o pull-off nesta apresentação, pois traz informações sobre a resistência à tração da película e a natureza da falha. E este ensaio consiste na colagem de um carretel ou um dolly, utilizando uma cola adesiva altamente aderente e também o equipamento ele irá fornecer uma força de tração perpendicular à superfície a ponto de ocorrer a ruptura deste revestimento. Com isso, quanto maior for a força necessária para o arrancamento do carretel com a película, melhor vai ser a resistência, né, melhor vai ser a aderência da película. Existem diversos outros ensaios para avaliar as propriedades mecânicas e galvânicas de tintas, mas estes que eu citei são os dos mais utilizados para as tintas ricas em zinco. Como considerações finais, algumas variáveis intrínsecas à formulação de tintas ricas em zinco apresentam um papel fundamental no desempenho anticorrosivo das mesmas, sendo elas o teor de zinco metálico, relação PVC-CPVC, tamanho e distribuição das partículas de zinco, tipo de resina. E para garantir o desempenho esperado das tintas ricas em zinco, na proteção do metal, deve-se atentar especialmente ao tratamento de superfície antes de aplicar a tinta, homogeneizar bem o produto e respeitar a espessura e intervalos de repintura contidas no boletim técnico. Trago aqui algumas referências, as referências utilizadas para a apresentação. E muito obrigado pela presença de vocês e estarei disponível para responder qualquer dúvida ou pergunta.